Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje é dia de dar manutenção aqui na marcenaria, pessoal. Sempre no final de semana eu tiro para fazer umas limpezas. E hoje, pessoal, nós vamos dar uma manutenção aqui na serra de fita. Tem muito tempo que eu não uso ela, pessoal. Ela tá com um barulho um pouco diferente. Vou aproveitar para trocar a lâmina dela também e nós vamos bater um anti-desengrimpante aí, pessoal. Vamos dar uma olhada aí para ver o que está acontecendo, tirar a poeira dela. Como eu usava ela muito na marcenaria tradicional e com os carrinhos eu uso ela muito pouco, né? E aí, pessoal, aproveitei para ir no depósito pegar um anti-desengrimpante aí para nós lubrificar a máquina. Nós vamos fazer um teste aqui na máquina, pessoal. Ela tá com barulho, parece que tá deslizando a correia. Quando você for dar manutenção aí, pessoal, na sua ferramenta, na sua oficina, ficar sempre atento, né? Manter a proteção aí da lâmina, né? Que é muito perigoso, pessoal, principalmente esse tipo de serra. O que eu percebi, pessoal? Que ela tá demorando, né? A arrancada dela tá meio devagar. Então, assim, eu vou lubrificar ela e vou ver o que está acontecendo. Eu acho que a correia já está bem usada, né? Então nós vamos ver o que está acontecendo. E aí, pessoal, uma lâmina nova. Essa máquina, pessoal, ela é uma máquina muito boa. Ela dificilmente ela quebra lâmina, né? Só lembrando, pessoal, quando vocês for trocar a lâmina da manutenção da máquina, desligar a chave geral. Geralmente as minhas máquinas, pessoal, eu coloco duas chaves, coloco a chave geral e deixo a chave da máquina aí. Então eu desligo a chave geral para que eu possa fazer o trabalho com segurança, né? Então faça com muito cuidado, pessoal, presta bastante atenção na hora que você estiver dando manutenção na ferramenta. Agora, pessoal, nós vamos tirar a proteção aí do volante para nós poder trocar a lâmina da serra. Quando eu comecei na marcenaria tradicional, pessoal, eu vi um senhor usando a serra de fita e eu fiquei encantado, né? Eu fiquei maluco, eu falei, eu preciso comprar uma ferramenta dessa. Aí eu fui numa loja, pessoal, e acabei comprando uma máquina errada. Ela quebrava muita lâmina, me deu muita canseira, né? E eu quase que me decepcionei na época. E aí, pessoal, eu pesquisei, procurei bastante informação, né? Onde eu comprava madeira, eu cheguei lá e tinha um cara que tinha uma marcenaria e ele tinha umas máquinas maravilhosas lá, pessoal. E eu fiquei encantado, né? E o cara me explicou qual que era o problema da serra. A serra, para você fazer trabalhos maiores, ele falou que a serra teria que ser com volante 60. E aí, pessoal, o que eu fiz, né? Eu fui numa loja lá em Belo Horizonte e comprei essa máquina aí, ó. Peguei, troquei duas máquinas nessa aí. E lembrando aqui, pessoal, quando você for aplicar aí anti-engripante, qualquer produto químico, pessoal, não se esqueça de utilizar máscara, tá, pessoal? Proteção em primeiro lugar, tá? Eu sempre gosto de usar máscara por causa do cheiro. E continuando aqui com a nossa história da máquina aí, pessoal. Eu tinha uma porte fórmica, não sei se vocês conhecem, né? Eu trabalhava com fórmica na época. E tinha a serra de fita. Eu dei a porte fórmica, a serra de fita e ainda voltei dinheiro nessa máquina aí, pessoal. Essa máquina era de um cara que tinha uma fábrica de tamanco. E ele falou que ela não quebrava, né? Então, pra vocês terem uma noção aí, ó. Tem mais de 2 anos que eu tinha colocado a lâmina aí. E agora que eu tô colocando a lâmina, vou colocar a lâmina nova. E então, assim, sabe, pessoal, valeu muito a pena o investimento, porque não quebrou lâmina mais, né? E principalmente para mim fazer os carrinhos aqui, se a máquina não acontecer um acidente nem nada, uma lâmina aí vai durar uns 2 anos, 3 anos, né? O que vai acontecer é que ela vai cegar. O tamanho dessa lâmina aí, pessoal, ela tá com 4,63 m, se eu não me engano. Eu não tenho a medida exata agora. E aí, pessoal, vocês têm que ter muito cuidado para não quebrar a lâmina, né? Não colocar ela torcida. E também não cortar a mão, pessoal, porque ela é muito afiada. Então você tem que ficar atento aí, tá? Júlio, mas se eu quiser fazer os carrinhos, eu preciso comprar uma serra nesse padrão aí? Pessoal, eu tô mostrando para você uma serra de fita que eu usava e que eu uso, né, agora, mas eu usava na marcenaria tradicional.
Então, pessoal, não tem necessidade de comprar uma máquina dessa. É um investimento alto, né? Vocês vão pagar caro e acaba sendo uma máquina gigante, pessoal. Não tem necessidade de ter uma máquina dessa. Com a Tico-Tico da SJ401, você já faz os carrinhos, né? Como eu já tinha ela aí, pessoal, então o serviço dela para mim hoje é muito pouco, né? É algumas pecinhas só mesmo. Agora, se você quer investir nos carrinhos, né? Aí vale a pena você comprar uma serra de fita, por exemplo, tipo da Makita. E aí, pessoal, o problema da máquina é a correia que está desgastada. A correia já está muito antiga, né? E aqui, pessoal, olhando aqui, ó, ela tem a plaquinha dela ainda, né? Marca Baldan, modelo SF3, o número de fabricação 173 e o ano, pessoal, 8 de 1986. Então tá aí, pessoal, a marca muito boa, né? E aí, pessoal, a especificação do motor também, tem a plaquinha dele aí, ó, é 1CV, o motor monofásico, VEG, e também a RPM dele é 1730, é um motor de baixa rotação. E aí, pessoal, uma máquina desse tamanho, né, e um motor de 1CV, toca ela aí muito bom, né, funciona muito bom. O problema dela aí tá sendo só mesmo a correia, né? Vou ter que comprar um par de correia nova para poder trocar. E agora, pessoal, nós vamos colocar a lâmina nova aí e espichar ela, pessoal. Aí tem esse volantinho aí, ó. Para um lado você vai tocar, você vai afrouxar, né, para tirar. E para o outro lado você vai colocar a pressão nela aí para espichar a lâmina. E, pessoal, de acordo com o que você vai apertando, ela vai esticando. Aí você tem que ficar atento, pessoal, para não espichar demais, né? E pode acontecer de você estourar a lâmina aí quando você for cortar madeira. Vou apertando aí e vou testando ao mesmo tempo. E importante também, pessoal, vocês ficar ligado aí. Antes de ligar a máquina, vocês fazer o teste, né? Rodar o volante dela aí. Você vai rodar o volante e você vai ver como é que ela vai funcionar. Porque pode acontecer de você colocar a lâmina, ligar a máquina, a lâmina pula fora. E aí corre risco de acidente, corre risco de estourar a lâmina, né? Então tem tudo isso. Vocês têm que ficar atento. Para quem é iniciante ou para quem vai mexer com a máquina dessa, talvez você compre uma máquina usada. E então eu coloco a lâmina nova, mas com toda atenção, bastante cuidado. Primeiro, pessoal, eu faço todo o processo aí antes de ligar a máquina. E só vou ligar ela também com a proteção no lugar. Porque pode acontecer de a lâmina pular fora. E aí, olha aí, pessoal. A lâmina tem que ficar alinhada, mais ou menos no meio do volante, né? E embaixo aí também você tem que conferir se ela está encostando no rolamento, para ela ter apoio na hora que você for cortar, né? Então ela tem que ficar. E aí tem a regulagem, né? Se você quiser levar o volante para trás, para frente. Então você vai apertando e vai regulando, até você colocar ela no centro aí do volante, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, para evitar acidente. E aí, pessoal, como que eu sei que ela tá boa, né? Eu vou testando ela, eu vou pegando na lâmina e a hora que ela estiver aí cantando, né? Bem firme mesmo, eu sei que ela tá boa. Ela não pode ficar muito frouxa também, para não correr o risco de quebrar. Então ela tem que ficar num padrão bem firme. E agora nós vamos colocar a proteção nela, né? Para depois nós fazer um teste. Só liga ela, pessoal, depois que você tiver certeza, né? Que tá tudo no lugar, a lâmina foi bem esticada, né? Ela tá funcionando aí no centro do volante. Porque se você não conferir, é o que eu falei, pode acontecer na hora que você ligar, que você bater a mão na chave, ela vai pular fora, né? Se isso acontecer, pelo menos se ela tiver com a proteção, você não corre o risco de acidente. Para você ter uma máquina desse tamanho, pessoal, a não ser que você já tenha uma marcenaria tradicional, né? Então, assim, você tem que ter uma produção grande para valer a pena, né? Como eu tenho ela, pessoal, eu gosto dela aí, né? A ferramenta que eu trabalhei muito tempo. E olha aí, pessoal, um momento abençoado aí, ó. Tô trabalhando e tô recebendo dinheiro, pessoal. Então, aquela história, né? Quem trabalha, colhe. Aí, pessoal, é um trabalho que eu fiz para uma pessoa aí, eu nem tava lembrando mais desse dinheiro e tô recebendo dinheiro. Então, é o que eu falo, acredite em você, acredite no seu potencial, né? E foca no seu trabalho que você vai colher os frutos. Voltando aqui a falar da máquina, pessoal, nós vamos fazer um teste aí com um pedaço de madeira de pequiá. E depois eu vou mostrar para você cortando algumas peças do carrinho.
Essa máquina, pessoal, ela é potente, ela corta muito, né? Ela dá resultado, mas você precisa ter uma produção grande, né? Que seja de carrinho, de qualquer outra coisa que você vai fazer aí com madeira, tá? Mas você que está iniciando, a dica que eu dou para você, foque numa SJ401, né? Investe numa SJ401, porque você vai cortar as janelinhas, né? Os vidros dos carrinhos ali, onde tem aquelas partes internas. A serra de fita não tem como você fazer isso aí. A serra de fita é para você cortar uma madeira mais grossa, é para você cortar os paralamas, né? É para você desenvolver, é para você fazer acontecer, pessoal. Agora, para cortar peças pequenininhas, para cortar peças finas, para cortar peças minuciosas, aquelas pecinhas dos carrinhos, o ideal é uma tico-tico, pessoal. Essa máquina aí é mais para você cortar uma peça maior, aí, ó. Cortar no meio, né? Cortar paralama, né? E aí, pessoal, se você quiser fazer os carrinhos em série, você pode fazer nesse formato aí, ó. Por exemplo, o paralama da Chevrolet Brasil, do caminhão Chevrolet, ele é mais grosso, ele tem 3 centímetros de espessura. Você pode colar dois, né? Coloca aí um pino de cola instantânea e fazer nesse formato aí, pessoal. Aí sim você ganha tempo. A serra de fita, ela faz diferença nesse formato, para você cortar as peças maiores, as peças mais grossas, cortar madeira dura. Vai fazer toda a diferença. Olha aí, pessoal, mesmo assim você tem que ter habilidade, né? Tem que ter a mão bem leve para você não sair fora do risco. E se você observar, pessoal, sempre que você for cortar madeira nesse formato, tipo os paralamas, né? São peças pequenas. Você tem que colar o desenho numa peça maior e tirar as partes internas, né? Depois que você fizer todo o processo, só lá no final que você vai separar as peças. Então, utiliza aí a sua criatividade para você trabalhar da forma correta. Então, o que eu estou ensinando para você aqui, eu sempre vou mostrando para você o pulo do gato. A ferramenta ajuda muito, a ferramenta faz muita diferença para quem tem conhecimento, né? Então, o que eu sempre falo, você precisa aprender a manusear as máquinas, né? Você precisa ter um certo conhecimento para você poder trabalhar. E aqui, pessoal, no método mestre dos carrinhos, a diferença é que você tem o desenho, né? Você vai cortar seguindo o risco. Isso facilita demais o seu trabalho. Isso faz a diferença, né? Para quem não tem conhecimento, para quem nunca trabalhou com a máquina, né? Você vai ter aí um método para você seguir. Você segue o passo a passo das videoaulas, né? E eu estou sempre passando as orientações para você. Agora, nesse caso aqui, né? Para você usar uma máquina nesse porte, uma máquina mais robusta, uma máquina mais antiga, você tem que ter um investimento maior, né? Como eu já fiz durante a minha trajetória aí na marcenaria tradicional. Agora, para você que vai fazer apenas os carrinhos, pode começar com a tico-tico de bancada aí da SJ401, que vai te servir muito bem. Você vai conseguir fazer, né? Por exemplo, essas peças mais grossas, se você não quiser cortar na tico-tico de bancada, você pode cortar na tico-tico manual. Eu corto essas peças tudo lá na minha tico-tico de bancada. Porém, pessoal, eu dou preferência para madeira macia. Já que eu vou fazer, por exemplo, um carrinho igual o caminhão, ou a Chevrolet Brasil, que tem aí esses paralamas que são 3 centímetros, eu utilizo o cedro, eu utilizo madeira de cacheta, ou eu utilizo, por exemplo, madeira de pinos, né? Que seja madeira macia, você vai conseguir cortar. Agora, madeira dura você não vai conseguir cortar, porque vai cegar a lâmina logo, vai quebrar a lâmina, né? Então, se você quer cortar madeira dura, você pode cortar na tico-tico manual, que vai ser bem tranquilo. Você prende na mostra, tá tudo certo. E a serra de fita é isso aí, pessoal. Você corta madeira grossa, madeira dura, né? Você consegue fazer os projetos maior. Então a aula de hoje foi isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. E lembrando, pessoal, quero te convidar a participar da maior Black Friday de todos os tempos do Clube Mestre dos Carrinhos. Se você gosta desse assunto, se você gosta de arte, se você gosta dos carrinhos, essa é a maior oportunidade de você também se tornar um mestre dos carrinhos. Aqui abaixo vai ter um link para você clicar e entrar no grupo e participar da maior Black Friday de todos os tempos do Clube Mestre dos Carrinhos. Grande abraço, fiquem com Deus e bora fazer carrinho!